A terra é azul. Saudações, torcedor azulino! Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2024. Tingindo a podosfera brasileira em Alvianil, está no ar o seu miolo de pote semanal sobre os jogos, os bastidores e a história do mais amado, o mais maltratado, o mais estrelado campeão de Alagoas, o CSA! Alberto Tisbita. Eu sou Alberto Tisbita e nem de vermelho eu gosto. Como sempre, para carregar esse programa nas costas eu conto com a sapiência, a sagacidade, a inutilidade do comentarista que te deixa de boca aberta. Marcos Santos. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Alberto, Madalena, todo mundo que tá ligadinho aí com a gente. Alberto, não sei você, mas será que deu para olhar a toalha no chão de relance ou você nem olha mais para trás? Tanto deu para olhar quanto o próprio árbitro olhou e relatou na súmula as toalhas dos torcedores azulinos. Mas fechando o nosso plantel, temos a presença dela, ela que não tem medo de polêmica, a baronesa do Flau, Rio Larguense, a líder do Cordão Azul, a contramestra da Nau, a Azulina. Madalena do Carmo. Boa noite, querida sogra, seja bem-vinda. Boa noite, querido e amado genro. Boa noite, Marcos. Boa noite a toda a galera azulina do meu coração. É isso aí, meus amigos. Eu quero mandar aqui um abraço para vocês, todos os nossos ouvintes que têm interagido conosco hoje. Tivemos uma surpresa especial. Quem está nos seguindo no nosso Instagram, nosso grandioso Eliezer Seton, que é tão homenageado desde o título até a trilha sonora do programa. Se você estiver ouvindo a gente, Seton, sinta-se abraçado e obrigado por tua influência, por tua presença que é tão importante na bancada azulina. Quem mais, Marcos? Quem mais interagiu com a gente esta semana? É isso aí, Alberto. Já me adiantou aí a informação, Eliezer. Eu até olhei assim e disse, não, será que não é fake? Aí entrei no perfil, dei uma zapeada ali no perfil, para ver se era isso mesmo ou não, mas agradecer aí pelas interações do Henkel, toda a galera aí que segue visualizando e compartilhando as nossas publicações aí, e vamos que vamos, sempre crescendo, Alberto, de formiguinha aí, trabalho orgânico, sem muitos contatos e zero influências, a gente segue crescendo devagar e sempre. Rapaz, hoje aqui o programa está recheado, porque nós vamos abordar temas polêmicos, como, por exemplo, emendas parlamentares. Aí deu o que falar esta semana e eu tenho minha opinião também, quero ouvir a de vocês sobre isso. Inclusive, vai ser o tema da nossa enquete da semana, tá? Se você está escutando esse episódio no Spotify, você tem esse espaço de enquete também, vai estar aberto, e pelo YouTube também são os locais onde a gente sempre coloca as nossas enquetes, e eu já vou adiantar para vocês que teremos perguntando a opinião de vocês sobre emendas parlamentares. Além disso, temos também a atualização da lista de desligamentos e de contratações do CSA, que segue a todo vapor.
continua acontecendo esse desmanche e remontagem do CSA como último suspiro, né, nos estertores finais para tentar se salvar nesta Série C. Mas além disso também vamos falar sobre o empate, mais um empate frustrante, desta vez contra o líder da competição, o Botafake, o Botafogo da Paraíba. Mas de todos esses assuntos, eu garanto para você que você não vai sair daqui mais bem informado, não. Porque aqui, meu querido, eu já lhe digo, é desinformação em estado puro. Escute por sua conta e risco. Porque aqui tem opinião nascida das nádegas de azulinos anônimos como você, ó, você que vai pro trapichão, que é acochado na fila, bulinado pela polícia, esculhambado pelos adversários, feito de palhaço pelos jogadores, volta para casa com um pontinho só, mas no próximo jogo tá lá no trapichão com a cara mais lisa e batendo no peito cheio de orgulho, viu? Porque aqui, meu querido, é Mutange e Mundaú. Aqui é caroço de angu, aqui é lama de sururu, aqui a terra é azul! Rapaz, eu vou começar logo mandando a voadora nos peitos. E essa polêmica aí de emendas parlamentares, hein? O que surgiu na mídia foi muito comentado nas redes sociais, em todo canto onde a gente observa a massa azulina, é a repercussão das emendas parlamentares que tinham sido alocadas pelo vereador Brivaldo Marques e outros parlamentares também, e que foram deslocadas do CSA para outros alvos, outras alocações. Queria saber de ti, Marcos, que resenha foi essa? Explica para o nosso ouvinte o que é que aconteceu. Vamos lá, Alberto. O vereador, né, que por coincidência ou não, também é o apoiador da principal organizada do CSA, Mancha Azul, que conta com o apoio dele, inclusive em todas as publicações, vai o nominho dele lá, que está no mandato de vereador aqui. Ele tinha destinado emenda parlamentar, e para o ouvinte que está ligadinho aí com a gente, todo parlamentar, seja vereador, deputado estadual, federal, ele tem uma cota de emendas de dinheiro, para deixar mais claro, uma cota de dinheiro que pode ser doado a quem ele quiser. É uma cota ali, uma cotinha aí que eles têm, que pode servir para esses fins aí. É como se fosse uma doação, né? Jogando bem a grosso modo, é como se fosse uma doação, que ele pode destinar a qualquer fim. E o Brivaldo, ele tinha destinado quase 700 mil reais para as contas do Centro Esportivo Alagoano. Mas, surpreendentemente, ele retirou esse destino das emendas parlamentares para o CSA. Para o bem da verdade, não foi só ele que retirou as emendas. Tiveram outros parlamentares que também tiraram, por exemplo, o Marcelo Palmeira, que retirou também a emenda destinada ao parlamentar. Quem é que perde com isso? Perde o próprio CSA, porque o Brivaldo, ele tem uma grande influência lá no Benedito Bentes, já foi líder comunitário lá do Benedito Bentes, tanto que esses 700 mil vai ser destinado para a população lá dali da região do Benedito Bentes, que é praticamente quem elegeu ele, onde ele tem uma base, um gabinete dele lá. E é o ano eleitoral, Alberto, as motivações são escusas, né? Então, ele destinou para a população do Benedito Bentes. O que é que aconteceu?
segundo o vereador, ele retirou a emenda por responsabilidade com o dinheiro público, uma vez que ele alegou que não teve mais contato com a nova presidência do CSA, que tentava entrar em contato, mas que não tinha retorno, não conseguiu comunicação, e aí sentiu a segurança, não sentiu mais segurança de continuar com a destinação dos 700 mil alocados para o CSA. Quem perde é o clube, uma vez que o clube, passando por uma situação financeira difícil, já contava com esse dinheiro. Por que é que está sendo tão alardeado só o nome do Brivaldo? Porque, além dele ser o maior patrocinador da torcida organizada, ele é genro do Rafael Tenório, né? Recém-casado com a filha do Rafael Tenório. Então, coincidências à parte, o dinheiro que ia entrar na conta do CSA não vai entrar. Esse é o fringir dos ovos. Rapaz, esse imbróglio aí dá o que falar. Eu queria te escutar, querida sogra. Manda a real. O que é que tu acha desse bafafá aí que aconteceu? Meu querido, eu acho que ele, assim, fugiu da raia, né? Eu achei a maior covardia, cara. Obra comunitária lá no Benedito Bentes é bacana, é legal. Poxa, vai se ferrar, né? Sem essa ajuda, é muito dinheiro que vai faltar. Aí, quanto mais afundar, melhor para o Rafael, né? Melhor para a SAF. Enfim, a minha opinião ela é bem dura a esse respeito e eu bato no peito no sentido de que não me acho hipócrita, porque tem muita gente que vai dizer, e eu vou até citar, não estou criticando você, tá, Paulo? Estou apenas citando porque lembro de você comentando a esse respeito em um vídeo recente, Paulo do Papo de Azulina, que é contra o uso do dinheiro público, mas como o rival recebe, então a gente tem que receber também. Eu acredito que não dá para ser contra uma coisa só quando é os outros que recebem. Eu sou contra o uso de dinheiro público para encher as partes baixas de jogadores que recebem muito dinheiro, enquanto você tem aí rua esburacada, enquanto você tem posto de saúde sem remédio, enquanto você tem diversas comunidades que você não tem a abrangência de saúde da família. E Maceió é vergonhoso. Eu moro aqui em Recife, você ouvinte sabe que moro aqui em Recife e aqui a cobertura de saúde da família é quase total, enquanto em Maceió beira 30% e o prefeito está aí comprando hospital para aparecer, enquanto não é responsabilidade do município, né? Mas o que é responsabilidade do município é executado com o orçamento do município, as políticas que são eleitas como prioridade para a gestão pública. Aí o que acontece? Isso no âmbito municipal, estadual, federal, os parlamentares ganham seus direitos, que já é equivocado daí. Eu já parto do princípio que emenda parlamentar nem deveria existir, na minha opinião, nem deveria existir. Aí você tem a emenda parlamentar destinada para funções que não tem nada a ver, não se toca, não se comunica com o que é as prioridades do poder público, não tem critérios de alocação, de gestão, de transparência, é difícil de fazer. Então a emenda parlamentar já está difícil e destinada. Quando é destinado, eu não sei os bastidores, os detalhes dessa emenda específica do Brivaldo e dos outros vereadores aí, mas quando eu até não criticaria se fosse destinada a desenvolver talentos na base, porque aí eu vejo que tem algum impacto social, porque o esporte impacta socialmente essas crianças que poderiam ser contempladas, mas se for para pagar salário de jogador rico, meu amigo, tô fora de emenda parlamentar, seja para o CSA, seja para o CRB, seja para que time for, não é para isso que a gente paga os nossos impostos. Tá aí, falei, é a minha opinião, mas eu vou querer escutar a opinião de vocês. Não é isso, Marcos? O que é que tu acha? Emenda parlamentar é para isso? O que é que tu pensas deste tipo de aplicação dos recursos dos teus impostos, do teu IPTU, cara? Não, Beto, como você bem disse aí,
é uma forma de garantir ali para ficar bem na fita. Por exemplo, por que que praticamente é uma unanimidade dos azulinos a questão do Silvio Camelo? Não estou dizendo que vai votar nele, né? Mas por que que é praticamente uma unanimidade? Porque ele está sempre ali, sempre aparece, ajuda, bombeiro, destina dinheiro. Ele e o Marcos Barbosa ali sempre conversando com o governador para destinar verba. O Vendel Alagoas destinou 2 milhões para o CSA, entendeu? Mas isso é a forma como a política brasileira é tocada. E a gente pode discutir várias e várias coisas aqui, como os auxílios aí que eles recebem, porque ganham muito pouco e recebem, mas Alberto, é plantão de notícia política aí. A gente está aqui para conversar babados e mais babados sobre futebol. E babado não falta no nosso time, cara, porque começando pelos bastidores, é coisa que o CSA não divulga, que a gente tem que recorrer à imprensa, informações paralelas, mas as informações que eu escutei hoje na CBN, por exemplo, do Severo Oliveira, dão conta do desligamento de duas pessoas que foram chave aí nesse primeiro semestre do CSA, que são o Bebeto Moraes e o Marquinhos Mossoró. Bebeto Moraes, que está ali na parte de auxiliar técnico fixo da casa, né? Inclusive como interino, era ele que assumia entre uma gestão, entre um treinador e outro, porque ele era o auxiliar técnico da casa, de saída. E também Marquinhos Mossoró, que estava ali, era coordenador da base, depois foi empurrado para ser coordenador do principal. Ninguém sabia exatamente qual era a função, mas era ele ali que sempre fazia a intermediação. Antes mesmo da chegada do Pastano, eu lembro de foto do Marquinhos Mossoró recebendo o Christian de Souza no aeroporto, e era sempre ele que fazia esse meio campo aí. E ambos foram desligados do CSA. São desligamentos que eu confesso que me surpreenderam, Marcos. Não sei se surpreendeu você também. Surpreende. Não tanto a questão do Bebeto, porque com a chegada do nosso Adriano Rodrigues, o Adriano Cabeça, para mim o cargo do Bebeto, desde a chegada dele, se tornou muito instável. Era aquele negócio assim, tem uma sombra aqui que foi já tem um passado vitorioso também no clube, um passado, uma experiência como treinador de equipes de primeira divisão do Campeonato Alagoano, que tem um grande carisma da torcida. Então era uma sombra ali que tinha para o Bebeto, que para mim, mesmo o Bebeto tendo subido para ser o auxiliar da casa e o Adriano Rodrigues sendo do sub-20, para mim era uma questão de tempo e de conveniência para que o Bebeto saísse e o Adriano subisse. Não existe a informação hoje, dia 17 de junho, às 8 da noite, não existe a informação hoje que o Adriano Rodrigues é o novo auxiliar da casa. Não existe essa informação hoje. Se vai ser mais tarde, amanhã, para a semana, isso aí não sei, mas para mim eu acho que é o natural que vai acontecer, já que eu encarava como o Adriano Rodrigues como uma sombra ali, quase um urubu, esperando a queda do Bebeto de Moraes quando houvesse a conveniência dele ser retirado. Já o Marquinhos me surpreende, porque era um cara que esse ano mesmo trabalhou muito no CSA e trabalhou sacrificadamente. A gente noticiou aqui enquanto estava naquele lenga-lenga de vem pastando, não vem pastando, é AD, não é AD, vai chegar, não vai chegar, vai ser ele, vai ser outro, vai ser assim, vai ser assado. Ele é o cara ali que está se desdobrando em 10, em 20, coordenando ali as divisões de base, pegando ali os profissionais, pegando treinador ali no aeroporto, como você bem citou. Então, para mim, surpreende a saída do Marquinhos, porque era um cara ali que estava dando sangue pelo clube.
E até onde eu sei, não existiu nenhum problema assim de bastidores com relação à saída do Marquinhos. Então, para mim, me surpreende a saída do Marquinhos. Já o Bebeto, ali, Alberto, para mim era uma. Eu não digo nem bomba relógio, porque para mim isso não é uma bomba. Mas eu já diria ali que era uma contagem regressiva, só esperando o momento certo para a demissão do Bebeto, que já se despediu oficialmente do CSA. O CSA comunicou oficialmente o desligamento dos dois e o Bebeto, por meio da sua rede social, já agradeceu ali ao Centro Esportivo Alagoano, dizendo que chegou a fim a segunda passagem dele pelo CSA e agora desejo boa sorte aí ao treinador que segurou essa bucha. Eu acho que essa galera aí que saiu trabalhando, não esses pernas de pau que saíram, mas essa galera que sai trabalhando merece sim desejar de verdade boa sorte aí nos novos caminhos para eles. E foi até bom você olhando a cronologia, né? Teve aquele lote de dispensas na semana passada e eles saem uma semana depois. É até bom para eles, passa a mensagem de que não são pelos mesmos motivos, né? A gente aqui comentou bastante, discutiu na semana passada, jogadores que estavam jogando, que não mereciam estar naquele bolo, por quê? Quando sai um lote, a gente imagina que podem ser tudo pelo mesmo motivo, seja pela questão técnica, seja pela questão financeira. E quando eles saem assim diferente, permite até para a gente fazer uma análise diferenciada e é bom até para a reputação deles. Mas eu lembro, querida sogra, quando o retorno do Adriano Cabeça ainda era especulado, ainda era rumor, eu lembro de ter escutado até alguma declaração do Bebeto, no sentido de que, olha, eu tô aqui, viu? Então, de fato, aquilo que o Marcos falou, ele faz todo sentido, porque são posições redundantes no CSA, e nós sabemos que o Adriano tem mais prestígio, né, com a torcida, contigo também, você gosta muito do Adriano Cabeça. Eu lembro que os dois trabalharam juntos naquele jogo do Sampaio Corrêa, por exemplo, os dois estavam lá na beira do campo, mas, sem dúvida, se tiver de escolher um dos dois, a minha escolha seria Adriano Cabeça. E a tua, querida sogra? Ah, com certeza, viu? Com certeza, Adriano. Realmente, eu gosto dele. Tenho um carinho muito grande por ele. E eu vejo assim, o cara esforçado, né? E merece. Não desmerecendo o Bebeto. Também é bom. Mas eu simpatizo mais com o Adriano. Alberto, só fazendo uma correção, não é que as funções deles são redundantes, não. Eles tinham funções diferentes. O Bebeto era o auxiliar fixo da casa do profissional e o Adriano era o treinador da equipe sub-20. Nos clubes existe uma diferença, assim, do auxiliar fixo da casa e do auxiliar fixo do sub-20. Eles trabalharam ali juntos para que o Bebeto tivesse um auxiliar, mas as funções dele não eram redundantes, eram de fato diferentes. Verdade, bem feita aí essa correção, porque isso é bom até para esclarecer o torcedor, porque eu mesmo, da posição que eu estava, eu parecia realmente que eram redundantes, mas tem essa distinção. Então, se a gente olha por esse ângulo, também tem um desfalque aí, vai aparecer um desfalque que vai precisar ser coberto pelo CSA. E aí entra naquela discussão que a gente fazia na semana passada de como serão repostos esses profissionais que estão saindo, e isso permanece uma incógnita. Em outras posições, já dentro do campo de jogo, tivemos aí do último programa para cá o anúncio do Gustavinho, o anúncio do Gustavo Nicola, né? E são jogadores que inclusive estrearam no último jogo e a gente não conhecia ainda. E eu queria que tu trouxesse para a gente, Marcos, esses jogadores novos aqui que foram anunciados nesta semana, como jogam e em que podem agregar. Já pode até adiantar o que é que você achou da estreia deles no jogo contra o Botafogo. Alberto, só passando a ficha
dos atletas. Começar aqui pelo Gustavo Nicola. Ele foi apresentado essa semana. Vou começar por ele, porque ele foi o primeiro que foi apresentado. Ele estava jogando no São José de São Paulo, não é o São José do Rio Grande do Sul, São José de São Paulo. São José que estava jogando a Série D de dado e estava jogando a segunda divisão do Paulista, né, que é a Série A2. E ele, pelo menos pelos comentários dos torcedores, não estou levando em consideração o comentário de imprensa, porque a maioria vai dizer que o cara é bom jogador, que é isso, que é aquilo outro, como se fala aí, né? Mas ele joga de volante, ele é segundo volante, um camisa 8 ali. E por que é que ele saiu do São José? Os rumores dão que o São José que ele teria tentado antecipar uma renovação de contrato com o atleta, que não quis antecipar a renovação do contrato, quis manter ali. E aí a direção se meio que ficou um mal-estar ali com a direção, e aí ele no foi escanteado nessa questão da titularidade. Ele vinha jogando sempre, e aí ele passou a figurar entre os relacionados, mas não vinha sendo utilizado. Tanto que antes desse jogo do CSA, ele tinha passado vários e vários jogos no banco da equipe do São José. Para o bem da verdade, a última partida dele, ele tinha jogado 46 minutos. Ele entrou ali, jogou 46 minutos contra o Pouso Alegre na Série D, dia 4 de maio de 2024, quando foi a última partida dele antes da atuação contra o CSA, pelo CSA, perdão, né? Então, ali pela Série D. Então, ele, depois disso aí, já foi escanteado, não pegou mais, era relacionado, mas não entrava nas partidas. E pelo que a gente viu desse jogo ali, tem uma boa presença ali, Alberto, no meio de campo ali, brigador ali, marca um posicionamento, se apresentava bastante ali no jogo, chegava firme. O Gustavo Nicola, que tem como a única curiosidade, Alberto, ser irmão do MC Daniel. Você não conhece, né? Porque você não navega aí no mundo do Nunca vi funk. nem mais gordo nem mais magro. Você não navega aí no mundo do funk. Ele que se considera o falcão do funk. Mas ele tem a curiosidade aí de ser irmão do MC Daniel, o Gustavo Nicola. Aí vou passar aí para você pegar a opinião da Madalena e a gente discute depois o Gustavinho. Querida sogra, mais um reforço no nível que o CSA vem trazendo, né? Um reforço que vem da divisão inferior, um jogador que poderia estar pelo retrospecto, não estou nem analisando como foi o desempenho no jogo de sábado, mas o retrospecto para quem contrata, você está pegando um jogador que não está jogando e que vem da divisão inferior. Eu não sei qual é o critério que está sendo utilizado para a escolha dos reforços, mas pelo menos para mim me deixa com uma grande desconfiança, e que não é somente minha, eu imagino que seja o sentimento muito presente na torcida, a ideia de vamos apoiar que dá certo, mas uma desconfiança grande. Não sei se tu tá desconfiando também, querida sogra. Olha, eu tô na torcida esperando resultados, né? Vamos ver, vamos com pensamento positivo e torcer, né? Para que dê tudo certo. É um tiro no escuro, é só nomes que a gente nunca nem ouviu falar, não sabe nem de onde veio, mas é, pelo jogo, né, contra o Botafogo, eu vi que as coisas já estão se encaminhando, viu? Gustavinho, Vamos lá, Alberto. Gustavinho, outro reforço aí, último reforço apresentado oficialmente pelo CSA. Ele que tem 22 anos, é jovem,
joga ali como meia ofensivo ou como ponta direita, como ele atuou nessa partida do CSA. Enquanto teve perna, jogou bem, Alberto. Eu acho que o CSA fez uma partida interessante, não só pelo primeiro tempo, mas na partida em si foi uma partida interessante. Enquanto o time teve perna, que é outro defeito muito grande do CSA, é não conseguir é, performar, manter o nível ali nos 90 minutos de jogo. O CSA sempre decai muito, principalmente da segunda metade do segundo tempo para frente, onde falta perna aí para o time do CSA. O Gustavinho já é uma incógnita ainda maior, né? São jogadores totalmente desconhecidos. Ele fez, antes dessa estreia do CSA, ele tinha feito só 5 partidas pelo CSA e não marcou nenhum gol. Ele estava no Vila Nova, onde não jogou nenhum jogo, só foi relacionado em 2 jogos ali pelo Vila Nova e não entrou em nenhum. E antes disso, a última partida dele tinha sido 17 de março, quando ele estava no seu segundo clube do coração aí, o Retrô de Pernambuco, quando ele jogou 46 minutos na partida da semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Náutico. Então, o Gustavinho aí que pela a primeira impressão interessante, já que como a gente não tem referência nenhuma de jogador, esse menos ainda, porque é um jogador que foi para o Vila e não jogou, já é para mim, Marcos, não é um bom sinal, não é um bom indicativo. Você chega num clube, não joga e depois de só pegar a relação em 2 jogos, o clube libera você. Então, para mim, não é um bom indicativo. Mas a primeira impressão foi relativamente interessante, Alberto, desse jogador aí, o Gustavinho, mais um jogador jovem, mais um jogador aí chegando para tentar dar esse último suspiro, essa última cartada, essa última chance do CSA se manter na Série C. Rapaz, e tivemos aí estreias em massa, né? Nesse jogo contra o Botafogo, tivemos uma escalação naturalmente muito modificada, isso era previsível, mas não foi negativo no sentido de, olha, esse desentrosamento aqui fez com que o time jogasse mal. Os prognósticos eram muito ruins, a gente sabe, a gente estava jogando contra o líder da competição. E aí tivemos cinco estreias. Cadê? Quantos estrearam? Roberto, o Nicola, o Brian, o Gustavinho, 4 estreias nesse jogo. E eu queria ver de ti, querida sogra, dentre esses estreantes aí, algum se destacou na tua opinião? Teve algum que decepcionou em campo, já jogando pelo CSA? Já dá pra gente tirar alguma conclusão, alguma primeira impressão, não é nem uma conclusão, né? Uma primeira impressão. O que é que você viu dos nossos jogadores no jogo contra o Botafogo da Paraíba, querida sogra? Olha, eu gostei muito, principalmente do Roberto. Eu acho que ele se destacou, que foi o melhor em campo. Eu gostei bastante das estreias, né? Dos que estrearam, eu acho que o Roberto foi o melhor. E esse Gustavo Nicola, né? Nicola, sei lá, Nicola, também achei razoável. O Brian também não me encantou muito. Marcos, temos aí esses 4 estreantes e temos não só mudança de peças, mas parece também, sou eu querendo enxergar coisa onde não tem, parece também uma mudança de postura. Eu vejo dessa maneira. A postura do CSA nesse jogo contra o Botafogo não foi uma postura de quem entregou os pontos ou de quem jogou a toalha, e chega até a ser cruel até com o torcedor, porque reacende alguma esperança, Marcos. Diz aí o teu diagnóstico dessas peças novas e dessa mudança de postura.
Roberto, era o mínimo que se podia esperar do CSA, dessa galera aí que tá chegando agora, ter uma postura diferente, brigar, é, se entregar ali, correr bastante, era o mínimo que se esperava dessa galera aí que ficou e esses novos que chegaram agora para reforçar o elenco. O próprio Jadson Oliveira, em entrevista, ele disse, foram palavras dele mesmo, que essa era a última cartada do CSA para tentar ali brigar para se manter na Série C. Ninguém no CSA fala mais de brigar para classificar entre os oito. Já é um consenso que a briga desse ano é tentar ao máximo lutar para permanecer. Só faltam 10 partidas para o CSA, é um pulo. Só faltam 10 partidas para o CSA. Então, dessas estreias aí, eu concordo com a Madalena, destacaria o Roberto também, porque agora, lógico, a régua das nossas laterais, tanto a direita, mas principalmente a esquerda, era muito baixa. O Eric, eu cansei de dizer aqui que é um jogador muito fraco. O Dalpian ali, elas por elas com o Eric. E para mim ele tá mais para um meia, sei lá, ali um meia ali jogando pelo lado esquerdo, do que propriamente um lateral. Então, um jogador que chega experiente, já conhecedor, ele chegar ali, ele foi um dos destaques, porque a nossa carência de laterais é gigante. O Lucas Marques, que estava irreconhecível, né? É, voltou a jogar como titular e eu gosto do Lucas Marques, né? Não sei o que aconteceu aí nos bastidores aí para ele estar irreconhecível, mas eu gosto do Lucas Marques, acho ele mais lateral do que o Rafinha. Mas as nossas laterais são carentes, né? São carentes de jogadores mais completos, que consigam atuar, apoiar bem no ataque e consigam também recompor ali na defesa, né? Mas desses jogadores que estrearam, Alberto, e dessa nova formatação do time, eu acho que a postura é essa. O único, Alberto, que eu acho que deveu muito com relação à postura, que não teve modificação, por assim dizer, é do Yuri Senna, que continua ali devagar e sempre nas recomposições ali, parecendo que tá dando um baile, uma goleada de 5-0. Ele vai ali bem tranquilo, pega a bola, vai calcular, olhar para um lado, pensar no Angry Birds ali que ele joga para tentar mirar melhor. E é muito devagar o Yuri Senna. Eu espero que o CSA esteja olhando para tentar contratar um novo goleiro, né? Porque se precisar correr atrás de um resultado, não é o forte do Yuri Senna, né? Mas dos restantes do CSA, Alberto, era o mínimo que se podia se esperar, era de um time com uma postura mais aguerrida do que o que vinha sendo nas 8 partidas anteriores. É forte dizer, querida sogra, que foi o melhor jogo do ano do CSA. É forte eu dizer isso, é algum exagero, porque, repare, se no melhor jogo do ano a gente não passa de um empate, o que a gente pode projetar para o resto do ano? Mas eu queria saber de ti, foi o melhor jogo do ano na tua opinião? Olha, querido genro, eu não acho exagero você dizer que é forte, né? Que foi forte. Eu acho que é realista. Foi, sem sombra de dúvidas, o melhor jogo do ano, né? Por uma fatalidade que aconteceu aquele pênalti e ocorreu o empate, né? Aquilo foi uma fatalidade, porque assim, a gente sabe que no futebol não tem justiça, né? Às vezes, muitas vezes você joga bem e não ganha a partida. Outras vezes você não joga nada, vai lá, faz um golzinho, pronto, né? Então, se houvesse justiça, com certeza o CSA traria os 3 pontos, né? Estaria com os 3 pontos. Mas, sem sombra de dúvidas, viu? Foi o jogo do ano.
Foi o melhor jogo, com certeza. A equipe estava assim. Uma coisa que eu acho interessante, sabe? Que apesar de tão pouco tempo eles estarem juntos, eles estavam entrosados. Isso não aconteceu antes. Poxa, vocês que me perdoem, que eu sei que o Marquinho gosta muito do Valora, mas o Valora ele foi jogador quando era das galinhas. Quando ele era uma galinha, ele jogava. Depois que ele foi depenado, meu filho, acabou esse futebol dele, não tem para onde. Ele jogou até aqui no meio do ano e, poxa, foi uma lástima. E eu achei isso, achei interessante isso, foi o entrosamento dos jogadores. A maioria, a metade do time de novatos, porém entrosados, vestiram a camisa, correram, tinham um objetivo. Eu achei super bacana. Pena que eu não fui. Depenado não, né? Segundo nosso pensador intelectual Alberto Tisbita, ele foi reciclado para jogar do lado azul. É o termo mais ecologicamente correto. Mas se no melhor jogo do ano a gente não passa de um empate em casa, Marcos, tá difícil a nossa situação, hein? A nossa situação é o CSA respira com a ajuda de aparelhos, né? Tá na UTI respirando por aparelhos. Continua sendo o único clube na Série C que não venceu nenhuma partida. Só de Por você enquanto, olhar. viu? Oi? Não venceu por enquanto, Por mas vamos enquanto. pegar o confiança e vamos fazer resultado. Eu estou muito otimista, viu? Pelo que eu vi nesse último jogo. Pois é, né? Mas por enquanto segue sendo a única partida que ainda não venceu. Só não é o último colocado, porque o São José, que tem 3 partidas a menos, só empatou um jogo, né? A gente empatou 5, mas o CSA ele respira por aparelhos, Alberto. E esse resultado da gente, a gente ter empatado, me perdoe assim a maneira de me expressar, mas é a cara de um time que vai cair. Porque quando o time vai subir, parece que as coisas, a sorte conspira para a bola entrar, anularem um gol do adversário. Mas parece que quando a maré é para o outro lado, as coisas acontecem ao inverso. Acontece um pênalti que não era pênalti, toma 2 empates no finzinho, e assim, para mim, me parece um astral ali, uma nuvem de um time que infelizmente está indo pro brejo. Então, se é assim, vamos organizar aqui uma campanha de oração, viu? Uma campanha de jejum e oração pelo CSA, porque um lance daquele. Mas, querida sogra, eu lembro que você excomungou o Almir Luan, depois desexcomungou o Almir Luan. Eu confesso que eu olhei o lance, olhei várias vezes e não cheguei numa conclusão de se aquilo foi pênalti ou não foi pênalti. É um lance que para mim é muito interpretativo. Aí se é interpretativo, o juiz decide qualquer coisa. Me explica aquela excomunhão do Almir Luan. Excomunhão não, Alberto. Ela já tinha dado a extrema unção. Eu sempre procuro um Judas em cada jogo, viu? E mesmo eu vou do amor ao ódio, né? Como eu já fiz com o Lucas Marques, né? Mas, voltando um pouquinho ao que o Marquinho disse, eu tive um chefe, né, um gerente, que ele dizia, quando a gente tá de moleza, o urubu de baixo caga o de cima. Então, eu acho que é isso que está acontecendo com a gente, viu, Marquinho? Rapaz, essa pérola aí eu vou ter que registrar, viu? Vou anotar. Não, pior que é verdade mesmo, viu? Quando a gente tá de moleza, meu filho, tudo é do contra. Mas, enfim, né? Eu desexcomunguei o Almir Luan, excomunguei o Bandeirinha, o juiz, né? O auxiliar, quem estava por lá, até o Gandula, se tivesse passado na frente, eu tinha excomungado. Mas, na minha interpretação, viu, eu vi, quando o Marquinhos mandou a imagem, eu vi realmente que o primeiro lance ele foi na bola. Aí, o problema foi que ele deixou o pezinho, né? O pezinho lá de Cinderela ficou aí
machucou a canelinha do outro, né? Mas eu acho que foi, viu? Eu fico nas minhas dúvidas também. E aí, Quinho, você marcaria aquele pênalti? Alberto, no sem VAR, lá no calor do momento, entendo perfeitamente o árbitro ter marcado. Ali era um lance ali que a gente viu em câmera lenta e que o árbitro não tem nem perto desse artifício durante ali no calor do momento. Então, eu acho que o Almir, ele assumiu o risco de ser marcado o pênalti. O zagueiro, ele tem que fazer isso mesmo, assim, ele tem que dividir uma jogada, ele tem que ali chegar junto, tem que ter corpo, tem que fazer corpo duro. Por isso que eu acho que o Almir, ele assume o risco de cometer o pênalti, mas com o auxílio da tecnologia, para mim, ele pega primeiro na bola, e se ele pega primeiro na bola, não é pênalti. Mas, reitero, para mim, ele assume o risco e sem o auxílio da tecnologia, não consigo excomungar o juiz. Mas, para mim, se tivesse o VAR, esse gol, esse pênalti ia ser anulado. Até pelo momento ali, jogando em casa, a torcida em cima, vibrando. Eu acho que a tendência com o VAR era esse pênalti ser anulado, Alberto. Mas para mim não foi pênalti. Agora, o que não precisa de VAR, porque já está provado por A mais B, gravado e divulgado na internet, ou seja, é indelével, ninguém apaga mais, é a aposta da gente aqui, porque eu e você, Marcos, acabamos de ganhar um rodízio patrocinado, patrocinado pela indústria de flaus da nossa querida Madalena do Carmo. Eu nunca torci tanto pelo CSA, tão intensamente quanto eu torci nesse último sábado, viu, querida sogra? E promessa é dívida, eu vou fazer a minha parte da promessa, que é fotografar a gente aproveitando o nosso rodízio lá, viu, querida sogra? Tá certo. Eu lhe digo uma coisa, viu? Eu nunca paguei uma aposta tão feliz na vida, viu? Porque eu tinha certeza que ia perder. Nos meus cálculos já estava registrado a derrota, né? Aí, de repente, a vitória, meu Deus do céu, quase, né? A vitória. E eu pagaria, com certeza, com todo o gosto, como vou pagar, né, para os meus queridos e amados. E feliz da vida, viu? Porque no meu coração azulino tem uma luzinha começando a ficar mais forte, a clarear mais, né? E Série D se distancie, por favor. Beto Despita, Marcos Santos, Madalena do Carmo, a terra é azul. Alberto Despita, Marcos Santos, Madalena do Carmo, a terra é azul. Alberto Despita, Marcos Santos, Madalena do Carmo, a terra é azul. Alberto Despita, Marcos Santos, Madalena do Carmo, a terra é azul. O podcast A Terra é Azul é construído como podcast raiz, aquele que você baixa de graça em qualquer agregador de podcasts e escuta enquanto você lava prato, enquanto tá no trânsito, enquanto tá fazendo seus exercícios, tá comendo. Então eu sugiro para você estar consumindo podcast dessa maneira, você vai ver que é uma excelente companhia para você. Aqui o nosso podcast é feito por esses três aqui que você está escutando, ou seja, pessoas que ninguém conhece. Então nós precisamos que você espalhe a palavra. Não temos nenhum patrocínio, nem patrocinamos Instagram, nem YouTube, nem nada. Então nós alcançamos você porque alguém deu um like pra gente, alguém curtiu, alguém compartilhou contigo. Faça o mesmo e ajude outras pessoas a escutar esta potoca aqui que a gente faz toda semana com carinho para vocês. E a melhor forma, viu, de você interagir com a gente, mandar tua sugestão, mandar teu recado, que a gente sempre repercute aqui, é pelo nosso Instagram. Procura a gente lá no Instagram, é @terraazul.podcast. Diante disso, as últimas e tua despedida da galera, Marcos.
É isso aí, Alberto. Vamos que vamos. O CSA aí que vai ter essa intertemporada praticamente. São 12 jogos aí entre da última partida contra o Botafogo, onde a gente conseguiu ganhar um rodízio para a próxima partida, que onde vai enfrentar só essa quinta a outra, o Confiança fora de casa lá em Aracaju. A torcida já está se organizando aí, fazendo uma caravana aí, a torcida organizada, as torcidas são aliadas, então é um clima interessante que está se tratando aí para essa próxima partida contra o Confiança essa quinta a outra, dia 27 de junho, lá no Batistão. O Confiança que vem de derrota, perdeu para o Figueirense ontem pelo placar de 2-0. Antes disso, tinha conseguido o feito de fazer o Floresta vencer pela primeira vez. Perdeu pelo Floresta, perdeu para o Floresta. E nas últimas 5 partidas, perdeu 3, ganhou 1 e empatou 1. O Confiança aí que vem pressionado com 2 derrotas seguidas para enfrentar o CSA. Confiança hoje que está na 14ª posição, com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. É o próximo adversário do CSA, Alberto, que tende a anunciar 4 contratações ainda essa semana, né? Vamos aguardar aí para ver, primeiro, o perfil das contratações aí, se vai ser mais jogadores vindos do AA, dos anônimos, atletas anônimos, não é alcoólicos, atletas anônimos, ou se vai ser um jogador aí que pelo menos a gente saiba de alguma coisa aí da história aí desse jogador. Vai ver aí qual vai ser o perfil. Eu acho, Alberto, que vai ser jogadores do AA, principalmente com essas baixas aí orçamentárias aí que a gente discutiu logo no comecinho do programa. Mas a minha expectativa de contratação são jogadores do AA, mas que sejam jogadores anônimos, mas que sejam de fato jogadores, Alberto. Uma boa noite aí para você, para Madalena aí. Aguardarei ansiosamente na semana que vem qual o dia, o tão sonhado dia do nosso rodízio, financiado não por vereadores nem por emendas parlamentares, mas o nosso rodízio financiado pela grandiosa Madalena do Carmo. Um beijo aí para todo mundo, Alberto. Diante disso, eu notei que eu tô pegando muito pesado com esses jogadores do AA, porque nós aqui somos 3 do PA, né? Podcasters anônimos, querida sogra. Fica à vontade para se despedir da galera. Sim, Marquinhos, foram 12 dias, você falou 12 jogos, 12 dias, viu, amigo? Eita, perdão, pensei uma coisa e falei outra. Obrigado pela correção. Acontece. Galera, vamos, né, estar ansiosos por essa partida, que eu acho que vai sair a vitória, né? Meu placar vai ser 2-0 para o Azulão. E é isso aí. Vamos, pensamento positivo, que a gente vai sair dessa. Juntos vamos sair dessa. União e força, né? Nosso slogan. Beijos, boa noite. E somos todos São Bernardo, viu? Somos todos São Bernardo. Amanhã São Bernardo joga contra o Sampaio. E se o São Bernardo vence ou pelo menos empata, vai ser muito bom aí na nossa luta contra o rebaixamento. Porque o São Bernardo dispara e o Sampaio Corrêa ali fica ali pertinho da gente. Sampaio que tem a mesma pontuação, está na nossa frente só pelos critérios de desempate, Alberto. E outra coisa, viu, que é interessante, é que as próximas partidas, né, a gente só tem um time, que é o Figueirense, que está no G8, né? Os demais estão tudo assim, né? Abaixo disso e no patamar que estamos também, né? Então a coisa não está tão difícil assim. Não fala isso não, querida sogra, senão eu termino acreditando. Mas em condições normais de temperatura, pressão e Wi-Fi. E se Jesus não tiver voltado antes, a gente volta para os teus ouvidos na próxima
terça-feira, tá? Segunda não, segunda é feriado, eu vou estar aí em Maceió curtindo São João com a família. Então, terça-feira a gente tá na nossa gravação e vai ser um episódio especial. Se prepara aí, curte a gente no Instagram que a gente vai divulgar quem vai estar com a gente aqui na próxima semana. Certo é que Gagarin falou, Seton confirmou e até lá eu vou continuar asseverando e pulando fogueira no arraiá, dizendo que a terra é azul! Azul!